E aí, alunos, tudo bem? Aqui é o Leandro e esse é o canal Quimilunático. Nessa aula, falaremos sobre algumas características importantes sobre os átomos. Vale destacar que esse é o quarto vídeo da playlist Modelos Atômicos. Caso você não tenha assistido aos vídeos anteriores, deixarei o link no card para você assistir. Antes de iniciar o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Feito isso, vamos ao conteúdo. Vamos iniciar pelo estudo dos números químicos. O número atômico, representado pela letra Z, indica o número de prótons que o átomo possui. Essa é a propriedade mais importante do átomo, pois indica a qual elemento químico ele pertence. Resumindo, átomos de um mesmo elemento químico sempre apresentam o mesmo número atômico. Guarde esta importante informação. A segunda informação é o número de massa, representado pela letra A. O número de massa é a soma do número de prótons com o número de nêutrons. Vale ressaltar que a massa do elétron é considerada desprezível e, por isso, não entra nesse cálculo. A seguir, são indicadas duas formas de representar um elemento químico genérico. Apesar da primeira representação ser a mais comum, a segunda representação também aparece com frequência em provas. Para não restar dúvidas, tenha em mente que o número de massa é sempre o maior valor, pois ele é a soma de duas partículas. O número de elétrons também pode ser obtido facilmente. Para átomos neutros, temos a seguinte igualdade: o número de cargas positivas deve ser igual ao número de cargas negativas. Dessa forma, o número de elétrons deve ser igual ao número de prótons. Por fim, podemos obter o número de nêutrons. Realizando a continha número de massa menos número de prótons, obtemos a quantidade de nêutrons presente no átomo. A seguir, irei resolver um exemplo para sedimentar essas informações. A partir da representação do césio 137, vamos extrair seus números químicos. Como aprendemos, o número de massa é sempre o maior valor, nesse caso, 137. O número de prótons é o menor valor, 55. O número de nêutrons será obtido realizando a continha número de massa menos número de prótons. Realizando 137 menos 55, concluímos que esse átomo apresenta 82 nêutrons. Por último, obtemos o número de elétrons a partir do número de prótons. Como o átomo de césio se encontra na forma neutra, temos que o número de elétrons será igual ao número de prótons, no caso, 55. Para fechar esse assunto, vamos resolver um exercício. Um átomo é constituído de 17 prótons, 17 elétrons e 18 nêutrons. Indique: letra A, o seu número atômico; letra B, o seu número de massa; letra C, a carga desse átomo. Aconselho que você pause o vídeo e tente resolver. Depois volte e veja a resposta. Vamos então à resolução. A letra A pede o número atômico. Como aprendemos, o número atômico é o número de prótons que o átomo possui. Logo, 17. A letra B pede o número de massa. Como aprendemos, o número de massa é calculado a partir da soma do número de prótons com o número de nêutrons. Somando-se 17 com 18, obtemos 35. A letra C pede a carga do átomo. Como temos 17 prótons positivos e 17 elétrons negativos, concluímos que a carga total desse átomo é zero, ou seja, ele é um átomo neutro. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe-a nos comentários
e eu lhe responderei o mais breve possível. Vamos ao próximo tópico. Falaremos agora sobre os íons, que são espécies que possuem carga. Íons de carga positiva são chamados cátions. A formação de um cátion ocorre a partir da perda de elétrons. Sei que isso parece um pouco confuso, mas lembre-se que o elétron é uma partícula negativa. Logo, a sua perda faz a carga da espécie aumentar. Lembre-se da relação matemática. A subtração de um número negativo é equivalente a uma soma. Íons de carga negativa são chamados ânions. A formação de um ânion ocorre a partir do ganho de elétrons. Um exemplo é o ânion nitreto, de carga -3, que indica o ganho de 3 elétrons a partir do nitrogênio. Vale ressaltar que a formação de um íon altera somente o número de elétrons da espécie, que pode ser obtido a partir da seguinte equação: número de elétrons é igual ao número de prótons menos a carga do íon. A seguir, vou resolver 2 exemplos para você entender. Primeiro, vamos extrair os números químicos do cátion ferro 3+. O número de massa é o maior valor, 56. O número de prótons é o menor valor, 26. O número de nêutrons é obtido da subtração massa menos número de prótons. A continha 56 menos 26 nos revela 30 nêutrons. O número de elétrons é obtido da relação número de prótons menos a carga do íon. A continha 26 menos 3 nos revela 23 elétrons. Agora, vamos extrair os números químicos do ânion seleneto 2-. A massa é o maior valor, 78. O número de prótons é o menor, 34. O número de nêutrons é o maior valor, a massa, menos o menor valor, que é o número de prótons. 78 menos 34 resulta em 44 nêutrons. O número de elétrons é obtido a partir da relação número de prótons menos a carga. A continha 34 menos 2 é equivalente a 34 mais 2, que resulta em 36 elétrons. Para finalizar essa aula, vamos falar sobre semelhanças atômicas, fenômeno em que átomos diferentes apresentam propriedades iguais. O primeiro tipo de semelhança é a isotopia. Isótopos são átomos que apresentam mesmo número de prótons, mas diferem na massa. Observe que a letra P lhe ajuda a lembrar a palavra próton. Temos a seguir 3 isótopos do hidrogênio: prótio, deutério e trítio. Perceba que todos apresentam apenas um próton. Como você percebe, átomos isótopos sempre pertencem ao mesmo elemento químico. O segundo tipo de semelhança é a isobaria. Isóbaros são átomos que apresentam mesmo número de massa, mas diferem no número atômico. Observe que a letra A lhe ajuda a lembrar de número de massa. Como exemplo, temos os átomos de nitrogênio e carbono, que apresentam a mesma massa, 14. O terceiro tipo de semelhança é a isotonia. Isótonos são átomos que apresentam mesmo número de nêutrons, mas diferem no número atômico. Observe a letra N, que te ajuda a lembrar a palavra nêutron. Como exemplo, temos os átomos de cálcio e potássio, que apresentam 20 nêutrons. O quarto tipo de semelhança são os íons isoeletrônicos, ou seja, íons que possuem mesma quantidade de elétrons. Como exemplo, temos os íons cálcio 2+ e sulfeto 2-, ambos com 18 elétrons. Para fechar o vídeo, vamos resolver um exercício sobre esse tópico. Considere os átomos A, B e C, descritos a seguir. A letra A pede para indicar os átomos isótopos.
Analisando os dados, percebe-se que os átomos A e C possuem a mesma quantidade de prótons, 70, sendo assim isótopos. A letra B pede para indicar os átomos isóbaros. Analisando os dados, percebe-se que os átomos B e C apresentam a mesma massa, 164, sendo assim isóbaros. A letra C pede para indicar os átomos isótonos. Para isso, precisamos calcular o número de nêutrons de cada átomo. A partir dos resultados, verificamos que os átomos A e B apresentam 90 nêutrons, sendo assim isótonos. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar com seus amigos. A gente se vê na próxima aula. Forte abraço, tchau, tchau!